a participação da Valéria Bloss, que ela é oficial de parcerias do Unicef, e nos falará sobre parcerias institucionais. Valéria, seja bem-vinda, muito obrigada também por estar aqui com a gente. Obrigada, Larissa. Espero que todos estejam conseguindo me ouvir. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu deixei aqui a minha bio, mas em resumo, como a Larissa falou, hoje eu trabalho no Unicef, eu sou responsável pela área de filantropia na organização aqui no Brasil. Mas, inclusive, a Sara comentou antes sobre a World Vision, né, que foi uma das parceiras ganhadoras do subsídio desse ano. Essa era a minha empregadora de antes, trabalhei, inclusive, no time de parcerias institucionais globais para respostas emergenciais. E acho legal compartilhar com vocês que eu já fui interactiana, já fui representante do Distrito 4670, vi que o pessoal do Distrito está aqui, então mando um abraço para vocês especial e, novamente, agradeço ao convite. Então, eu vim partilhar um pouquinho sobre a minha visão e que se aplica também à Unicef de relações institucionais. E antes de, até para falar um pouco o que significa relações institucionais sólidas, eu quero trazer algumas referências aí que a gente tem observado no campo e nas relações que a gente traz. Primeira questão é em relação à transparência e à claridade nas comunicações. Isso significa que a gente sempre precisa ser objetivo quando a gente está estabelecendo um relacionamento, quando a gente está estabelecendo uma parceria. E partilhar tudo aquilo que pode ser partilhado. Todas as informações que são abertas, a gente precisa ter claridade nas trocas com os nossos parceiros. Para além disso, também o engajamento das lideranças, né? Eu tenho notado que parcerias fortes, elas têm o envolvimento dessa liderança, seja de uma forma simbólica, às vezes encaminhando alguma mensagem para todos os stakeholders que são partes dessa relação, seja de uma forma ativa, liderando as negociações, liderando as conversas. E super importante também envolver os diferentes colaboradores, os membros e os stakeholders internos, porque para que a gente faça que essa relação, que essa parceria tenha efetividade internamente, a gente precisa que todos esses stakeholders estejam envolvidos e sejam colaborativos também. Outra questão, cada organização tem um jeito de se comunicar, né? Tem algumas palavras-chave, né? O Rotary é um grande exemplo disso, das palavras-chave, dos termos-chave. Então, é preciso que haja um grande alinhamento dessas comunicações e das comunicações externas, de como a parceria vai ser publicizada, como ela vai estar sendo apresentada na mídia. Outro ponto aqui é a escuta ativa, né? A gente fala que em qualquer relacionamento, na verdade, relacionamentos afetivos, inclusive, a gente precisa escutar. E essa escuta é importante para que a gente possa se adaptar e entender o porquê de certos feedbacks, inclusive alguns feedbacks que podem ser negativos ou sugestões, críticas positivas, né? Críticas construtivas. Essas nos permitem argumentar e nos adaptarem a esses cenários. E falando em adaptação, justamente a adaptabilidade às práticas de cada uma das partes também é, é importante, né? A gente está falando aqui em buscar o equilíbrio das linguagens, das práticas, dos protocolos internos das duas partes de uma parceria, de um relacionamento. Agora, falando de habilidades, né, das pessoas ou dos stakeholders que estão liderando esse relacionamento institucional. A primeira questão é o cuidado para a gente não soar arrogante, ou seja, transmitir confiança, mas demonstrar nesse processo de transmissão de confiança que se está aberto para aprender e para crescer. Então, é um equilíbrio super importante para a gente demonstrar o quanto essa parceria é dialógica. A gente está falando de uma relação que envolve diferentes partes, que envolvem diferentes perfis. Então, ela tem que ser equilibrada. E esse equilíbrio, ele também vem em como a gente transmite essa confiança. Outra questão é, novamente, a adaptabilidade, né? A gente pensa aqui em pontos em comum entre as duas organizações e tenta encontrar quais são esses pontos que podem ser fortalecidos e quais são aqueles que, eventualmente, uma organização vai ter que ceder. Isso vai acontecer dos dois lados, né? Às vezes vai ser uma que vai ceder, às vezes vai ser outra, mas a gente não pode deixar de lado o que é prioridade, o que é o princípio das duas organizações. Isso sempre tem que estar contemplado nas negociações. Importante, e eu sempre reforço isso, em qualquer parceria, qualquer relação que eu trabalho, a escolha com quem a gente vai se relacionar.
E eu trago de novo essa referência de relacionamentos afetivos. A gente escolhe com quem a gente vai se relacionar, geralmente, né? Na nossa cultura, a gente tem essa possibilidade de escolher. E falando das relações institucionais, saber escolher com quem a gente vai se relacionar é extremamente importante. A gente fala também, né, para algumas pessoas, poxa, se valoriza, escolhe aquela pessoa que você vai relacionar, que você admira, que vai te trazer felicidade, que você quer estar perto. Isso também serve para essas relações institucionais, para parcerias corporativas. Gentileza versus firmeza. Isso também é extremamente importante. Eu quero reforçar aqui aquela questão da confiança que eu trouxe antes, porque às vezes a gente se depara com algumas pessoas que elas são extremamente confiantes, que pode beirar, às vezes, a arrogância, pode beirar um pouco a agressividade. Então, é preciso, novamente, buscar por esse equilíbrio, porque isso pode gerar uma hierarquia que não vai ser positivo para nenhuma das partes. Se você é arrogante comigo, por que eu vou fazer questão de te apoiar? Porque eu vou fazer com que as suas demandas tenham visibilidade internas e possam avançar. Mas, de novo, é preciso não perder a firmeza, não perder os seus princípios. Então, sempre essa busca pelo equilíbrio, essa busca para que ambas as partes tenham benefícios. E se perguntar, eu estou gerando benefício para outra parte? A outra parte está gerando benefício para mim? Super importante também o foco nos resultados e de forma analítica. A gente fala, né? Eu imagino que muitos de vocês devem ser investidores, devem ter suas próprias empresas. A gente fala muito de medir o ROI ou o Return on Investment. E a gente aplica isso para investimentos que tenham algum componente financeiro. Mas eu quero trazer aqui que é importante a gente medir esse ROI também nas próprias relações. Ou seja, quanto tempo que eu estou dedicando para que essa relação seja estabelecida e traga resultados. Quanto eu tenho que envolver de stakeholders internos para que ela gere resultados também. Essas perguntas a gente precisa medir, porque às vezes eu vou ter uma possibilidade de parceria que não vai me demandar muito e vai gerar um grande benefício. Ou eu vou ter parcerias que às vezes são menores, inclusive em termos de investimento ou de demanda que elas podem gerar depois, mas que elas estão gerando muita demanda agora. Eu tenho que falar com 1 milhão de pessoas para que elas deem certo. Então, esse equilíbrio também é importante da gente medir em todas as parcerias. Aí, falando um pouco dos diferenciais, né, para que essas relações tenham, de fato, sucesso. A primeira questão que eu quero trazer é a igualdade nas trocas. De novo, a gente precisa ter muito cuidado com essa hierarquia. É uma relação de 2 vias ou mais, e mesmo que uma tenha mais capital social do que outra, vale colocá-las na mesma igualdade. Porque aqui não é um mero investimento, a gente não está falando só de um investimento de tempo, um investimento financeiro. A gente está falando de uma relação que gera reconhecimento, que gera networking, que gera um outro tipo de valor agregado, gera autoridade para todos os stakeholders que participam dessas trocas. E inovação. E antes até de eu avançar um pouquinho aqui e passar por esses slides, vocês podem mandar depois no Q&A ou podem mandar no chat o que vocês entendem por inovação e o que entendem por inovação dentro desse contexto de parcerias institucionais. Depois eu vou tentar ver se eu consigo ver, mas eu retorno. Aqui eu estou falando, então, de aplicar esse contexto de inovação no desenho das parcerias e dos programas, nas estratégias de comunicação e nas ferramentas que concretizam os relacionamentos. E por ferramentas eu estou falando dos termos, eu estou falando dos acordos, dos memorandos, e até, eventualmente, se essa parceria for gerar algum tipo de campanha, algum tipo de fundo, que tipo de arquitetura de governança, de gestão eu posso usar, e ela é inovadora ou não. E aí a gente pode depois responder o que é, de fato, inovação aqui. Também se fala muito nessas relações win-win ou ganha-ganha, né? Quais são os efeitos das parcerias para que elas sejam duradouras, aos envolvidos especificamente, promovendo esses resultados secundários, ou seja, eu vou ter um investimento, eu vou ter uma decisão inicial, mas o que vai gerar depois, não só para mim, como resultado, ou seja, eu consigo desenvolver algo novo, eu consigo, dessa experiência, dos aprendizados que eu tive nesse relacionamento, eu consigo aplicar algo internamente para mim. Isso que significa ganha-ganha, né? Não é o benefício só pela própria relação, mas é o que ela gera depois. E a motivação. Eu falei antes, então, sobre essa escolha de quem a gente quer ter uma parceria, né? Escolher quem que vão ser os nossos stakeholders, os nossos parceiros. E a motivação também é uma escolha, né? Qual é o motivo que nos levou a escolher esse ou outro parceiro? E isso precisa ser
feito de uma forma propositiva, proativa, ou seja, me perguntar quais são aqueles problemas ou os desafios que eu pretendo responder com essa motivação. Quais são as buscas que eu tenho que essa parceria pode tangibilizar de alguma maneira, tá? E aí o relacionamento com parceiros fortes, parceiros que sejam reconhecidos. A gente está falando de se valorizar, de reconhecer a própria marca, reconhecer a própria expertise. Então, por que eu vou me relacionar e construir essa parceria institucional com um ator que não me vê dessa forma, um ator que eu não tenho essa admiração? Eu preciso buscar por parcerias, por stakeholders, com quem eu consigo me relacionar par a par, né? E com quem eu admiro. Eu não sei se eu vou conseguir ver aqui o chat para ver alguma coisa sobre inovação. Não sei se também vocês conseguiram mandar. Mas a inovação, gente, nada mais é do que fazer as coisas de uma maneira diferente ou uma nova maneira de resolver um problema. Então, por exemplo, o tema desse webinar, que são os subsídios globais e estruturantes, vocês seguem fazendo, vocês sempre trabalharam com subsídios, certo? Vocês sempre tiveram esse olhar de transformação, de impacto social. Mas qual a maneira de fazer isso que é inovadora? Eu acho que essa pergunta tem motivado vocês, né? Inovador e gera mais impacto. E por isso que inovação também é sempre importante nesses diferentes momentos das parcerias institucionais. Opa. Aqui. Deixa, então, uma frase sobre essa questão das parcerias frases, né? Então, organizações que estabelecem parcerias com esses stakeholders reconhecidos e que promovem uma cultura de transformação têm melhores resultados, têm mais brand awareness e têm mais resultado financeiro. E podem alavancar essas experiências de parcerias institucionais para construírem suas próprias estratégias nessa relação win-win. Também quero compartilhar, acredito que não dá para abrir o áudio, mas se também quiserem colocar no chat, trazendo um pouquinho das experiências do mundo corporativo, né? A gente aprende muito com o mundo corporativo. E quando eu falo para vocês sobre uma marca de aparelhos de smartphone, o que vem na cabeça imediatamente? Se não escreverem no chat, podem pensar por aí. Ou uma marca de artigos esportivos, seja lá o que for esses artigos. O que vem na cabeça também? Talvez, muito de vocês, e houve um spoiler antes, porque esse slide apareceu, talvez vocês tenham pensado na Nike e na Apple. E eu não precisaria nem falar o nome dessas marcas, vocês olhando para esses símbolos aqui, vocês já teriam identificado. Essas são duas marcas que trabalham juntas desde os anos 2000, quando elas ainda não eram tão fortes, quando elas ainda não tinham ganhado o reconhecimento e escala que tem hoje. Mas desde o início elas já perceberam a força das marcas e a possibilidade de crescer uma com a outra. Eles começaram a trabalhar, então, nos anos 2000, para que a Apple pudesse ter uma ferramenta para levar a música durante os treinamentos personalizados da Nike. E aí foi criado esse aplicativo, o Nike mais iPod. O iPhone, como a gente tem hoje, ele nem existia ainda dessa maneira. E era possível fazer um tracker das atividades físicas vinculada ao tênis e às roupas. Hoje, a Nike ainda trabalha com a Apple, mas ele tem o seu próprio aplicativo, que é o Nike Plus, que usa essa tecnologia e sincroniza com o iPhone. Então, elas não têm mais essa parceria institucional de nome, ou seja, ela não é co-branded, não tem o nome das duas marcas, mas elas ainda têm esse vínculo. Cada uma pôde criar os seus próprios aplicativos, as suas próprias tecnologias. E essa foi uma parceria genial, porque ela trouxe justamente esses serviços de experiências para cada um dos consumidores e para cada um dos perfis. E existe essa conexão muito forte entre consumidor de Apple e consumidor de Nike, especialmente nos Estados Unidos. E isso foi nos anos 2000, e a gente sabe a relevância dessas marcas hoje, o lucro que essas marcas têm. A Apple é uma referência nesse mundo do co-branded, porque ela tem outras parcerias muito sólidas com empresas muito reconhecidas também, como a Mastercard e a Flipboard, que é uma empresa de gestão de software. Falando agora um pouquinho sobre um contexto nacional e já entrando um pouco no tema de parcerias institucionais e relações institucionais no mundo humanitário, quero trazer o exemplo aqui do Itaú. No ano passado, obviamente, um ano muito complicado, muitas empresas sofreram, o Itaú teve aí um rendimento que foi super volátil, mas ele foi o líder em doação de resposta ao Covid no ano passado já.
tá? E agora, nesse ano de 2021, ele anunciou a maior doação corporativa de combate à Covid no valor de 1 bilhão. A empresa, ela teve agora, no semestre de 2021, um lucro de 6,4 bilhões. E, obviamente, é um banco, é um rendimento alto, mas o que é interessante é que esse lucro ele representa um crescimento de 63,5% em relação ao primeiro trimestre de 2021. E o Itaú, ele teve esse investimento alto, mas todos os projetos que ele investiu foram projetos estruturantes. E as parcerias que o Itaú tem são estruturantes. Ele segue com os programas regulares com o Instituto Ayrton Senna, ele tem o Leia para uma Criança, o Prêmio Itaú Unicef, o Programa de Excelência em Gestão Educacional. Então, são programas abrangentes que concomitaram com a resposta ao Covid e eles tiveram esse resultado financeiro. Então, agora falando sobre relacionamentos humanitários de qualidade e que geram esses impactos efetivos. Primeira coisa, são baseados na confiança. Isso, na verdade, serve para qualquer relacionamento institucional, mas na área humanitária isso é ainda mais relevante, porque a gente está falando de impacto em geral, pessoas de vulnerabilidade, ou a gente está falando de impacto em profissionais. Então, é preciso que a confiança esteja na base do relacionamento. Outra coisa importante, a gente pode ter projetos menores que geram resultados a curto prazo e eles precisam ser monitorados, mas existe uma distinção desses resultados para impactos promovidos a médio e longo prazo. E esses precisam de uma análise, de um monitoramento e precisam daquele acompanhamento de retorno social também. Também projetos de sucesso envolvem os beneficiários desde o princípio das ações. Na formulação dos projetos, eles se adaptam ao que é necessário das próprias comunidades e tem uma escutativa também com os beneficiários. Para além disso, para além de ser feita uma consulta com o beneficiário, também há uma consulta e uma fundamentação em dados e pesquisas que demonstram e justificam as ações escolhidas e os aportes feitos. Quando eles são cocriados, tanto com os beneficiários, especialmente entre as partes envolvidas do relacionamento, e são geridos também de forma colaborativa, em geral, eles dão conta de áreas mais relevantes, eles dão conta de áreas relevantes para as duas organizações e também passam a ter impactos mais específicos e mais efetivos para aquelas comunidades. Desde o princípio, é preciso pensar qual é o potencial de escala e replicação dos projetos que estão sendo trabalhados entre as duas ou mais organizações. Isso pode acontecer em projetos pequenos também, e muito específicos que sejam de uma comunidade. Eles podem ter escala e replicação, mas essa pergunta tem que ser feita sempre, sejam em projetos menores como em projetos maiores. Eu consigo levar ele para outros contextos? O que eu preciso adaptar para que ele seja replicado? Isso tem que ser o driver da decisão sobre cada investimento, sobre a decisão da própria parceria e da relevância da parceria. Agora, o que essas relações humanitárias precisam priorizar? A primeira questão é, de fato, a transformação social. E, novamente, é preciso ser feita uma pergunta se os beneficiários, sejam profissionais da saúde, sejam atores públicos, sejam pessoas em situação de vulnerabilidade, eles têm as ferramentas ou passam a ter as ferramentas depois da ação para que eles continuem efetivando as mudanças e a própria teoria de mudança, ou seja, quando se sai daquele local, eles consigam seguir trabalhando, eles vão conseguir gerar impacto pós a saída da parceria. Existe também uma capacidade de mobilização e multiplicação de impacto, de otimização, a possibilidade de trabalhar com redes. A Larissa trouxe isso no início, falando da importância de se trabalhar com redes, e isso se aplica muito aqui, de fato, né? Esses atores que vocês escolheram, eles podem mobilizar outros atores, eles participam de redes, eles conseguem dar escala também para a própria parceria. E o aporte sobre causas e organizações e comunidades que realmente vão se beneficiar do relacionamento da parceria. Aquele cuidado para não haver nenhum tipo de sobreposição, para não aportar em áreas que já estão sendo cobertas por outras organizações, por exemplo. E uma análise cuidadosa sobre o SROI. Comentei sobre isso antes, falei do ROI, a gente também tem o Social Return on Investment, que aí é para a gente avaliar qual o retorno sobre o investimento feito naquela causa, naquela ação específica. E tem várias maneiras de fazer isso, não é só quanto foi investido e quantas pessoas a gente conseguiu chegar, tá, gente? Tem uma complexidade nessa análise de SROI. E também olhar para ações sistêmicas, né, que possibilitam o engajamento coletivo, atividades intersetoriais. Aqui eu estou falando que às vezes a gente pode conectar duas áreas, a gente pode trabalhar
com meio ambiente e gênero, a gente pode trabalhar com educação e empreendedorismo, a gente pode trabalhar com saúde e empreendedorismo, inclusive. Então, essas ações, normalmente, elas tangibilizam questões estruturais da sociedade e geram mais impactos também. Aí, falando um pouco das parcerias que o Unicef e Rotary têm, vocês devem conhecer muito a nossa parceria global para polio, e ela justamente trabalha sobre essa ótica, né? Uma parceria específica, mas que tem, que tangibiliza diferentes problemáticas, tangibiliza a questão da pobreza, da tecnologia, questões de transporte, de mobilidade e, obviamente, da saúde. E através dessa parceria, a gente já conseguiu reduzir em 99,9% os casos de pólio, a gente erradicou 2 dos 3 tipos de pólio. A região africana, que era a região onde havia mais incidência da poliomielite, hoje ela está certificada como livre de pólio, e a gente conseguiu chegar a 18 milhões de pessoas que, sem a vacina, elas não estariam caminhando. Mas Rotary e Unicef não trabalham apenas nesse escopo da polio. A gente tem outros projetos que também são de subsídios e que também são estruturantes, provocam uma mudança sistêmica. Um exemplo é no Quênia, onde a gente conecta a questão do saneamento, do acesso à água com a educação, porque a gente está instalando estações de lavagem de mão e construindo estruturas de saneamento em escolas. E da Austrália e da Nova Zelândia, com o programa Give Every Child a Future, onde aqui o foco é olhar para outras vacinas para além da poliomielite, mas também fortalecer o sistema local de saúde, ou seja, tem um componente de advocacy e de fortalecimento de toda a rede. E sou super orgulhosa dessas parcerias que a gente tem juntos. É isso, pessoal. Muito obrigada. Aqui os meus contatos e, novamente, agradeço muito o convite.